Olá, amigos. Boa noite a todos. Bem-vindos à Hora do Bruxo. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial. Eu fiz um passeio em São Paulo o ano passado, chamado SP Haunted Tour. É um passeio que vai por lugares assombrados de São Paulo. E esse passeio é conduzido por um fantasma. Então é um passeio que eu recomendo a todos. É muito interessante porque ele conta as histórias, ele conta segredos, ele conta as lendas urbanas desses locais assombrados de São Paulo. Então, vale muito assistir essa entrevista e vamos aguardar que esse meu convidado, esse fantasma, apareça para dar detalhes desse passeio. Então vamos ver se ele já está por aqui. Olá. Olha, já chegou, já estou ouvindo o barulho de correntes arrastando. Já estou vendo fantasmas se aproximando. Vamos ver. O nome dele é Ângelo. Vamos ver. Gente, esse passeio. Oh! Ah! Finalmente! Vai, Olá, Wagner! Boa Ângelo! noite a todos da sua página do Instagram. Você vê? Ah, Eu estava contando aqui para me as conta. pessoas do passeio que nós fizemos por São Paulo, como você Aham. guiava aquele passeio e contava dos pontos assombrados e das histórias, porque às vezes a gente sabe que um lugar é assombrado, mas não sabe das histórias, né? Que estão por trás daqueles fenômenos, daquilo tudo que gerou essa lenda urbana. E muitas vezes o que eu fiquei impressionado é que eu conhecia um ou outro, né? Aqueles mais conhecidos, o Castelinho da Rua Apa, se eu não me engano, Aham. um ou outro lugar, o Joelma, né? O edifício que se incendiou, mas eu não sabia da existência de tantos pontos assombrados em São Paulo, né? Ui, é verdade, Wagner. Wagner, deixa eu cumprimentar os seus seguidores. Claro! Quanta gente, olha, já está chegando bastante gente. Pessoal, eu sou meio descolado, eu sou um fantasma meio descolado. Eu já vou pedir até para vocês fazerem um círculo, não é, Wagner? Claro. Puxar a almofadinha para bater o papo com a gente. Wagner, você está falando de lugares mal assombrados, Isso. mas eu queria começar o nosso bate-papo também, já que nós vamos falar sobre São Paulo, de uma maneira diferente, para o pessoal que está chegando na sala. Como a gente conta as histórias da cidade, a gente remonta essas histórias desde lá de trás, da época do Império. Eu vou começar com um poema. Que tal? Claro. Olha, um poema, pessoal, de um autor que é de lá da primeira metade do século XIX e que faz parte dessa história de São Paulo. Se você nunca leu, eu vou aproveitar até, Wagner, e dar uma dica de leitura para o pessoal que gosta de contos fantásticos. Pode dar dica. Vamos, eu vou falar o poema. Está pronto? Estamos Está prontos. pronto. Eu acho lindo esse poema. Ele diz assim: estrelas singelas, luzeiros fagueiros, esplêndidos orbes que o mundo aclarais, desertos e mares, florestas vivazes, montanhas audazes que o céu topetais, abismos profundos, cavernas eternas, imensos, extensos espaços azuis, altares e tronos, humildes e sábios, soberbos e grandes. Dobrai-vos ao vulto sublime da cruz.
Só ela nos mostra da glória o caminho. Só ela nos fala das leis de Jesus. Olha que lindo! Não é bonito, Wagner? É bonito. É, é bonito. É uma visão cristã de um autor que inspirou, inclusive, a criação da Academia Brasileira de Letras. Olha. Fagundes Varela. Sofreu muito na vida, viu? Muito, 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 muito. Estudou no Largo de São Francisco. Será que virou fantasma depois também? Ele? Ah, com certeza. Eu acho o seguinte, vocês que estão sempre antenados com esses movimentos da espiritualidade, vocês sabem que o fantasma, ele não faz essa passagem propriamente. Ele fica um pouco preso a essa dimensão próxima dos humanos, não é? Muitas vezes. Sim. E Fagundes Varela foi um deles que sofreram muito na vida. Ele foi um escritor, ele largou os estudos, ele era brilhante, mas ele largou os estudos no Largo de São Francisco, direito, né? Você sabe que naquela época, se não se fazia medicina, ele tinha uma certa... pendia para as artes, fazia direito, né? Então, ele estudou, abandonou, era de família rica, acabou casando com a filha do dono de um circo, e ele foi lá morar no interior. Wagner, ele perdeu o filho dele, pequeno, Nossa. o Emiliano, e está sepultado lá no cemitério da Consolação. E eu acho assim, é uma vida triste. Não que ele provocasse propriamente isso. Ele também tinha muitas fraquezas, mas ele chorou muito pela morte do filho e fez um poema que eu me recordo que se chama O Cântico do Calvário. Mas você está falando do sofrimento, de fantasmas. Nós fantasmas temos, é claro, diferenças entre nós. Cada um tem a sua história. Mas é incrível como algumas pessoas têm uma vida trágica, né? Parece assim, muito trágico. É como se fosse um filme, um drama, uma tragédia do começo ao fim. Você percebe que tem pessoas que vêm com uma carga muito, muito forte. Né? E muitas vezes... parece que nessa relação de tempo e de espaço, isso vira uma eternidade. Sim. Isso perdura por muito tempo. E nós ainda sentimos essa carga quando a gente anda pela cidade e mostra os monumentos de São Paulo, conta os bastidores dessa história, sabe? Você tem muitos seguidores, hein? Eu vejo que você tem muitos seguidores. Eu sou simpático, eu sou um bruxo simpático. Na verdade, as pessoas também são minhas seguidoras. Eu é que deveria segui-las, porque eu que sou fantasma. Exato. Mas, na verdade, algumas me seguem. Algumas me seguem. Alguns seguidores, alguns encostos também. Isso todo mundo tem. A gente tem que lidar com os encostos. Agora, só que hoje eu peço para eles 1,5 metro de distanciamento social. Sim, sim. Uma máscara de ectoplasma, né? Precisa. É claro, diga. O que você ia me perguntar? Eu sou muito tagarela. Eu lembro que nós nos encontramos para o passeio em frente ao Cemitério da Consolação, que já é, assim, é quase um museu, né? As obras de arte que existem no Cemitério da Consolação são fantásticas. Isso já merece um passeio pelo cemitério somente porque ele é incrível. Tem obras assim... fantásticas, absolutamente fantásticas, peças, esculturas assim, lindas. E uma das dúvidas que eu tenho é assim, quando que surgiu, qual foi a ideia de fazer esse passeio por São Paulo? Como é que surgiu isso? É interessante, porque eu sou o fantasma, digamos que intuiu o Rogério Cantoni a participar dessa corrente. Por quê? Veja bem, nós no nosso processo de evolução, né, eu preciso evoluir, ele também, não é? Todo mundo precisa. Então, quando eu percebi, uns 10 anos atrás, que ele emanava um pouco essa vontade de fazer um trabalho inovador, também por meio das artes, porque ele gosta de escrever, ele gosta do canto, da música, tudo isso está na nossa história de São Paulo. Então, eu acho que nós fizemos um processo intuitivo. Eu disse assim, eu formo uma equipe invisível e você forma a sua equipe visível
e a gente trabalha em conjunto. Mas para quê? Veja bem, você me pergunta como que isso surgiu, por que que isso surgiu? Na verdade, a ideia da contação da história é o que as pessoas estão acostumadas, mas você precisa refletir, você precisa entrar ali naquela vida em sociedade, Sim. você precisa imaginar que coisas ruins acontecem na vida dessas pessoas e muitas vezes mudam a sociedade. E a negligência humana é uma grande reflexão. Então, qual era o nosso propósito na espiritualidade? Com essas histórias negativas, lugares mal assombrados, o nosso imaginário. Veja bem, eu sou o arquétipo no imaginário das pessoas. Sim. Com esse imaginário e com os fatos que são verídicos da cidade, nós queríamos que as pessoas refletissem e que elas discutissem um pouco o problema da segurança no prédio, a questão, por exemplo, de uma senhora trancada em uma casa por 40 anos com esquizofrenia, uma senhora da sociedade, uma mulher de vanguarda. E tudo isso está nos bastidores da história. Mas o comportamento humano, a sombra da alma, é que foram as nossas preocupações nesse trabalho. Ele nasceu assim, Wagner. Ele nasceu assim. Não tenha dúvida. E foram necessárias muitas pesquisas para encontrar essas histórias em São Paulo? Ou estavam praticamente à mão, assim, todo mundo falava, todo mundo contava, era uma coisa fácil de encontrar? Olha, algumas remontam aí de longa data, claro. Todas as cidades têm os seus ícones. O sobrenatural é narrado de longa data. Sim. Veja que eu falei, por exemplo, vou até aproveitar, porque eu falei para você de Fagundes Varela, eu tenho o livro aqui. Este livro, olha que lindo que é este livro. É um livro que se chama Medo Imortal. Olha só. É da editora Darkside. Este daqui, que é uma antologia, ele reúne vários autores brasileiros. Veja só, as pessoas querem ler contos de terror ou o comportamento humano mesmo nessa linha, nesse viés fantástico, elas vão ler Edgar Allan Poe, Sim. Elas vão ler Lovecraft, mas Machado de Assis, Álvares de Azevedo, aqui existem pelo menos uns 10 autores que escreveram esses contos e que contam a nossa realidade brasileira também. A nossa realidade brasileira, o nosso cenário, essas histórias sobrenaturais que acontecem em várias cidades do Brasil, estão marcadas aí ao longo do tempo. E eu acho que isso se produz todo dia também. Com certeza. O sobrenatural está em constante movimento. Mas também depende do que você quer fazer com esse sobrenatural. Qual é a sua visão sobre o sobrenatural? A nossa, pelo menos, eu como um fantasma, que quero evoluir, quero fazer um dia a minha passagem, é óbvio, para um lugar com uma luz bem bonita. Bom, enfim, eu não vou ficar aqui divagando. Eu acho que a gente precisa movimentar esse conhecimento para que as pessoas evoluam. E com esses fatos negativos, por um lado, é interessante. Eu levo para o meu lado fantástico. Mas, por um outro lado, eu aprendo sobre espiritualidade. Sim. Então, essas histórias existem muitas. São Paulo, nós passamos por 14 pontos. É claro, passávamos, porque estamos na pandemia, fomos congelados pelo coronavírus. Mas a gente espera voltar. E o nosso passeio a bordo de um ônibus, que você esteve lá, o que você percebeu? Que a cidade estava na sua janela, vários lugares, a começar pelo cemitério histórico da Consolação, desfilavam na sua janela, e você conhecia um pouco da história de cada lugar, mas de repente você mergulhava na aflição de alguém ali dentro. Sim. Não é? Até porque muitas vezes você poderia estar no lugar daquele. Por exemplo, o incêndio do Joelma. Um incêndio qualquer, você poderia estar naquele prédio, situações poderiam acontecer, desgraças acontecem na vida das pessoas e pode acontecer com você. Então, é um reflexo de uma possibilidade que assusta e muitas vezes a gente finge e prefere não ver, porque é quase como aquilo que a gente diz,
Se você não fala o nome de uma doença, você não vai ter, né? Aquele pensamento que as pessoas acabam tendo. Então, se eu não conheço, é quase como se as pessoas elas olhassem a desgraça do olho do outro até um ponto, que é aquele ponto só de um espetáculo, mas você evita adentrar muito, porque quando você adentra, você percebe que também poderia ser a sua história, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que o que é a nossa intenção é exatamente em fazer com que as pessoas entendam que os seus atos se espelham na cidade onde elas moram. Sim. Os seus atos estão entrelaçados com esses grandes fantasmas do dia a dia delas, que não são apenas os fantásticos, os sobrenaturais, as histórias que muitas vezes passam de um para outro e quem conta um conto aumenta um ponto. Sim. Isso sim é o nosso imaginário, é maravilhoso, dá um arrepio. Eu posso te assustar na virada ali da esquina. Acontece que tem um outro propósito também que eu acho muito válido, que é você ampliar o seu conhecimento. Né? Inclusive, Wagner, quando a gente faz o passeio, ele já teve vários formatos. A gente espera voltar com a peça, porque a peça, ela tinha cantores líricos, Fantástico. ela é uma história musicada. Olha que lindo. Né? O repertório musical de São Paulo, e nós contávamos isso com atores e cantores, líricos também. Mas o passeio foi a necessidade que as pessoas tiveram. São 10 anos de trabalho, né? Estou aqui, 10 anos já. E as pessoas queriam perguntar, as pessoas queriam mais detalhes. Elas queriam, além de serem espectadoras, participantes também. Que incrível. E aí a gente entrevista pessoas. Sim, eu até fui entrevistado no ônibus. Exato, você é um bruxo. Eu quero saber de você todo o seu conhecimento. Agora, me diz uma coisa. Quando eu fui entrevistado, Diga. As pessoas que normalmente você entrevistava eram pessoas ligadas ao meio místico ou não necessariamente haviam pessoas ligadas a quaisquer profissões? Olha, em 10 anos de trabalho, eu acho que eu já entrevistei umas 600 pessoas, porque o que acontece? A cada sessão, eram mais ou menos uns 2 entrevistados, uns 4 por noite, que eram de áreas diferentes. Isso, ao longo desse tempo todo, nós falamos com muita gente que não era só de São Paulo. Então, a gente pode conversar com um parapsicólogo, a gente pode conversar com um psiquiatra, a gente pode conversar com um historiador, um arqueólogo. Nós conversamos até com Cid Moreira, que é católico, e que diante da Praça da Sé, deu uma mensagem muito bonita da experiência de vida dele. Pessoas que falam sobre assuntos que enriquecem aquela visão que você tem da cidade. Outra coisa interessante, Wagner, quando você fala pessoas que têm alguma ligação com o sobrenatural, eu acho que todos nós temos. Todos temos uma ligação. Para alguns o sobrenatural não é uma premissa na vida. Sim. Mas para outras pessoas é muito mais valorizado. E às vezes você valoriza tudo isso de uma forma um pouco mais positiva e outros levam isso mais para um lado negativo ou fantástico. Mas esses especialistas, eles trazem um conhecimento de vários campos. Então, por exemplo, você que está andando comigo pela cidade, conhecendo a história do monumento, da Marquesa de Santos, da Dona Iaiá, do Júlio Frank, que foi um professor do Largo São Francisco, se são fantasmas, se você acredita nisso ou não, se a sua religião diz que isso é verdade, não me importa, não compete a mim, compete a você fazer a sua reflexão. E na hora que nós contamos tudo isso, há outros fantasmas. Como você pode olhar pela janela e não ver a vulnerabilidade social, a situação de rua, um fantasma do homem moderno? Como você pode dar as costas para o suicídio, que é, na verdade, uma extensão de uma angústia da depressão que o ser humano vive e que a pandemia potencializou isso, inclusive. Sim. Então, esse especialista, o que ele faz? Um psiquiatra vai te falar um pouco sobre isso. Um assistente social vai falar um pouco sobre isso. Você precisa ouvir esse especialista. Por quê? Porque você já tem um conceito pré-formado. Muitas vezes você julga, você tem uma repulsa. Isso é explicado pelo psicólogo. Sim. Mas você precisa ter informação. Então,
entender, ouvir o psiquiatra, ouvir o assistente social, abre a sua mente. E você precisa também, que é o que nós sempre fazemos, eu sou um fantasma do bem. Eu preciso abrir o seu coração, Wagner. Você precisa olhar para aquele indivíduo e tentar entender a dor que ele vive. Porque, na verdade, Não é? muitas vezes, aquelas pessoas são pré-fantasmas, né? Elas estão caminhando, muitas vezes, para uma situação assim. Inclusive, uma coisa que eu acho fantástica no passeio, que é assim, existe às vezes uma situação que acontece que é como se a cidade quisesse esquecer um passado ruim e ela deixa maquiada aquela região. Por exemplo, a Liberdade. Sim. Quando a gente pensa na Liberdade, a gente pensa, que legal, a Liberdade, um bairro da colônia japonesa, da colônia oriental, agora é coreana, chinesa. Sim, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, mas esconde, por exemplo, um passado cruel que aconteceu, que você conta, se você resgata esse passado daquele lugar que não foi nada de bonito e que aconteceram muitas crueldades. Sim. A dor do Brasil colônia até o Império também, a morte de um soldado que virou praticamente um santo, não foi beatificado, que é Soldado Chagas. A história de São Paulo tem muitos exemplos, isso não tenha dúvida. E muitos que são ainda latentes. Uhum. Você vê prédios desabando e sabe que ainda sofrem esse risco. Você vê prédios se incendiando, você vê a questão da segurança patrimonial, você vê o cidadão. É exercício de cidadania puro isso sim. Que a gente quer fazer. Sim. Mas é uma mistura, Wagner. Nós queremos contar, por meio desse lúdico, desses arquétipos que nós temos na nossa mente, um pouco sobre a nossa vida, a vida de outras pessoas, experiências, benfeitorias e coisas que deram errado. Sim. Vamos corrigir na sociedade. Então, ele tem uma preocupação um pouco mais abrangente. Você já percebeu, você esteve lá. Né? A nossa preocupação é essa. E eu não sei, assim, eu sou um pouco suspeito, porque são 10 anos que a gente fala sobre uma cidade e nunca acabam os assuntos. Nunca é igual. Nunca é igual. Veja, por exemplo, a gente conseguir falar para um indivíduo que está na nossa frente que os números do suicídio são alarmantes. O que significa o suicídio? O que é o processo da depressão? Muitas vezes você não tem acesso a tanta informação, então você precisa de umas pinceladas aqui, outra ali, e aí você sensibiliza a criança, você sensibiliza o jovem, você sensibiliza o adulto, não é? E começa a plantar algumas sementinhas. Eu acho que isso é muito importante nesse trabalho. Eu como fantasma, né? O Rogério como também um trabalhador dedicado, porque ele está encarnado, ele se cansa também bastante, tanto quanto eu. Mas esse seria o propósito. E as histórias são muitas para você. Quando a gente voltar, que estiver a bordo conosco, você vai perceber que São Paulo é riquíssima em histórias. Histórias misteriosas, mas também há um mistério dentro de você, da sua mente, Sim. A sua sombra. Diga, Wagner. Dessas histórias todas, por exemplo, desses locais, você tem algum local predileto? Ou você tem algum local que te incomode, assim, sobremaneira? Existem locais especiais para você? Ou você, de certo modo, transita por eles, sentindo cada um com a sua importância no devido momento? Eu não consigo destacar nenhum deles. É como se eu viajasse na linha do tempo e cada um tivesse o seu grau de importância, me tocasse de uma forma diferente. E eu acho que depende muito de como a pessoa quer absorver isso tudo. Mas os incêndios me incomodam muito. É como se eles estivessem acontecendo naquele instante em que eu narro. Essa dor, essa angústia, parece que ela é recorrente. Ela é muito forte. Isso também me incomoda muito, assim como
o lugar da forca. Também, para mim, é bastante significativo. Mas eu diria para você que quando o nosso propósito ele é positivo, é de ensinar e de aprender ao mesmo tempo, nós estamos sempre protegidos Sim. nesse nosso processo, cada um com a sua consciência, com o seu nível de compreensão, tem também a sua proteção. E eu acho que nós fazemos com esse intuito. Então eu me sinto protegido, acolhido. Coisas que acontecem são coisas muitas vezes interessantes, várias coisas até já aconteceram. Você já viu algum fantasma ou alguma coisa sobrenatural nesses passeios? Fora eu. Fora você. Fora eu. E muitas pessoas, né, se incomodam comigo. Eu vou te contar uma coisa interessante. Por exemplo, nós fazemos o passeio que dura mais ou menos aí umas 2 horas. Então as pessoas embarcam. Uhum. Houve dia em que, aliás, isso aconteceu mais de uma vez, em que alguém se atrasou, não? Então 2 ou 3, 4 lugares ficaram vagos. O ônibus vivia lotado, ele vive lotado. Mas às vezes tem algum lugar que fica vago. As pessoas sobem, depois eu faço uma contagem dessas pessoas. E depois eu conto de novo, porque elas vão descer. E de repente eu vou fazer uma conferência e tem um número diferente do que eu contei. Aí eu te pergunto, você acha que eu vou tirar satisfação de algum espírito que se materializou ali para pagar no cartão de débito a corrida? Eu sinto que tem alguma coisa diferente ali no ambiente, mas eu não vou tirar a prova. Outros comissários também falam isso. Isso também acontece em aviões. Sim. Sim. Quando as pessoas... isso acontece. Eu já senti isso mais de uma vez no passeio. Nada que fosse assim tão revelador, mas que você sentisse presença, que você sentisse uma energia. Tanto é que todos são bem-vindos para o ensinamento que se é dado ali, porque eu acho que o conhecimento, quando a gente cria essas ligações no conhecimento, então, conhecimento para mim, Wagner, e ainda mais como fantasma, né, já tendo feito uma determinada passagem, eu acredito em vida após a morte, eu tenho a minha opinião, né, eu já morri, eu acho que o conhecimento ele se completa para a nossa evolução quando a gente aprende alguma coisa e doa esse conhecimento também. Você fecha um circuito. Sim. Porque se você é muito egoísta se torna sabedoria, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente sente esse circuito se fechando muitas vezes. A gente aprende, a gente ensina, a gente aprende e aquele circuito vai se fechando. Então, eu não sinto nada com tanta predileção assim. Uhum. Não sinto, Wagner. Não sinto. Existe uma coisa que acontece que é muito... Isso que você fala do incêndio, determinados lugares que tiveram muita dor, a dor ecoa. Então, você percebe, mesmo que não esteja mais naquele espaço-tempo, você ouve ecos da dor. Eu já fui ao Joelma e senti nitidamente a dor no prédio e não fiquei lá muito tempo. Eu lembro também que uma vez, na Alemanha, no centro da faculdade de Heidelberg, existe uma torre chamada Hexen-Turm, que é a torre das bruxas e dos ladrões. É uma torre medieval, onde bruxas e ladrões eram torturados e mortos. Então, sim, você percebe claramente ondas de dor que emanam daquela torre. Então, tem coisas que, às vezes, você sente mais essas ondas do que em outros lugares. Isso não quer dizer que não tenha acontecido dores em outros lugares, mas, por algum motivo, aquilo acaba ecoando, acaba encontrando frestas assim no tempo e pessoas mais sensíveis acabam percebendo isso. Né? E também sim, existe uma coisa que é curiosa, que é assim, principalmente quando você sabe uma história. Isso é muito curioso. Eu fui uma vez, eu estava como guia turístico na Europa, de uma excursão de brasileiros, eu fui o guia turístico. E insistiram muito, eu acabei visitando o campo de concentração de Dachau, que fica perto de Munique. Eu não queria, mas acabei indo. Me blindei energeticamente, porque é
complicadíssimo você visitar um campo de concentração, a câmara de gás, essa coisa toda, complicadíssimo, em questão de energia. Né? Quando você está no lugar e você fala, nossa, eu estou no lugar onde milhares de pessoas foram mortas. É uma sensação muito horrível. Mas como eu estava blindado energeticamente, eu não tive um impacto energético. Sabe onde eu tive um impacto? Na casa da Anne Frank, em Amsterdã. Por quê? Imagina. Como eu pensei, aqui é uma história menor, assim, menor que eu digo assim, a quantidade de pessoas afetadas é diferente de um campo de concentração, de uma casa e a história de uma menina numa família, né? Eu pensei, como tem menos pessoas, é menor nessa coisa de quantidade de pessoas, eu não vou me blindar. Nossa, senti muito mais o impacto, porque você acaba entrando na história dela e você vê objetos, você vê coisas e daqui a pouco você acaba chorando numa história e há um envolvimento grande. Então você percebe que determinadas situações, a sua empatia com o lugar, é como se ele acordasse algo daquele tempo. E por outro lado, apesar da dor, é importante para que nunca mais coisas assim aconteçam. Né? Às vezes é um chamado de socorro, e às vezes você sente que é uma sensação de alguém que teve alguma dor e que quer que você sinta. Isso. Não é uma sensação vingativa, Sim. mas porque tudo isso é muito complexo. Sim. Mas para nós que vamos traduzir isso, ou digamos com a mediunidade, que seria uma palavra que nos daria permissão de dizer que nos contatamos com, eu acho que essas sensações são muito claras. Uhum. Né? Porque, afinal de contas, se as pessoas não consideram que, além do corpo, existe um fluxo de energia dentro de você, é impossível não considerar isso. Com certeza. Não é? Impossível. Aliás, você bebe água, eu estou me hidratando. Até Deus. Eu vou dar alguns conselhos. Eu vou dar 3 conselhos para os seus seguidores. 3 conselhos. O primeiro conselho, olha, aqui, ó, esse aqui eu gosto. O primeiro conselho seria para você tapar os seus ouvidos, tape os seus ouvidos para opiniões que enfraqueçam você. Sim. Confie em você. Você é capaz de se reinventar, você é capaz de ultrapassar obstáculos, portanto, tape os ouvidos. Eu vou beber minha água. Eu tenho outro conselho, vou dar outro conselho. Pare de ficar vendo coisas em lugares onde não existem. Eu acho importante. Coronavírus precisa beber água. E a última que eu vou te dizer. Meça as suas palavras, Meça as suas palavras, porque elas ecoam no universo, elas ecoam ao redor de você. Sim. Meça as suas palavras, elas são muito importantes. A palavra proferida, ela é poderosa. Verdade, já é praticamente uma magia. Exatamente, exatamente. Eu gosto deles 3 aqui. Diga, Wagner, histórias legais você tem da Europa. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Olha, já que você está falando como um bruxo que visitou alguns lugares, eu tenho uma pergunta, eu acho que ela é mais no estilo da Marília Gabriela, aquelas perguntas intrigantes, provocativas. Olha, você que é bruxo tem toda aquela ancestralidade, né? Tem aquela linhagem, se considera muito. E assim como muitos autores que escreveram esses textos fantásticos, eles bebem dessa fonte europeia. Né? A gente sabe também disso. Como que é ao longo do tempo? Porque existe um contraponto entre a bruxaria da Idade Média, que todos têm como uma referência também, e uma bruxaria moderna. Né? Como que é essa ressignificação dessa bruxaria? Porque a gente está num contexto nacional, Sim. estamos no Brasil. Sim. Como que seria ressignificar essa bruxaria nos tempos modernos? É bem Marília Gabriela mesmo. Muitas vezes a gente tem que adaptar coisas, né? O que a gente tem que evitar? Uma coisa é você respeitar as tradições, que devem ser respeitadas, e na medida do possível,
continuadas, na medida do possível. Por quê? Porque tem coisas que você tem que adaptar à sua realidade. É a sua realidade nacional, em que você, por exemplo, ervas, uma série de elementos para magia, você não tem no Brasil. Elementos tradicionais europeus, por exemplo. Como aconteceu com as religiões de matriz africana. Quando vieram para cá, algumas árvores, algumas coisas tiveram que adaptar à realidade daqui. Então a bruxaria também faz isso. Uma coisa que é importante na bruxaria, na magia em geral, que a gente fala que um bruxo ele deve viver magicamente. O que significa? Que você não bate cartão de bruxo de manhã e no final do dia você deixa de ser bruxo. Você é bruxo o tempo inteiro. E você vive a magia. Então, num copo d'água que você bebe, nas mãos que você lava, num símbolo que você coloca no seu sapato para que aquele símbolo proteja os seus passos, símbolo que você desenha no pneu do seu carro para proteger sua viagem, depois eu te ensino um para você colocar no ônibus lá, entendeu? São coisas que a gente, no cotidiano, você acaba fazendo com tanta constância que não fica algo assim, vou fazer minha magia agora. Não, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Obviamente, você vai ter momentos em que magias mais elaboradas são necessárias, em que elementos mais ritualísticos também são necessários. Mas a gente consegue manter esse diálogo do passado com o presente. Há um diálogo. Você consegue manter coisas do passado, adaptar algumas ao presente, criar novas práticas mágicas através de novas tecnologias e novas formas de pensar. Por exemplo, uma coisa que eu falo às vezes. Quando começou a fotografia, você sabe que hoje em dia a gente faz magia muitas vezes em cima da fotografia de alguém. Isso é muito comum. Só que, imagina quando começou a fotografia. As primeiras fotos. Provavelmente os bruxos daquela época mais tradicionais teriam pensado assim, não, essas modernices de foto, não quero isso. Eu quero trabalhar na roupa da pessoa. Eu quero trabalhar em elementos da pessoa. Eu não vou fazer com fotos. Não, isso é muito moderno. Com o tempo, foram se acostumando com essa tecnologia e agora qualquer bruxo faz magia com fotos de alguém tranquilamente. Então, novas tecnologias que estão surgindo, internet, celulares, todo esse tipo de coisa, trazem uma nova ótica sobre a magia. Você tem novas possibilidades. Então, apesar de se manter o tradicional, nós não fechamos, não digo todos, né? Você vai ter pessoas mais abertas a novas práticas, outras pessoas que vão ficar mais ligadas a uma prática mais convencional. Está certo ou errado um posicionamento ou outro? Não, cada um está certo dentro da sua ótica. Mas você tem uma nova abertura, novas tendências, novas formas e práticas de magia, e isso é muito rico, isso enriquece muita gente. Né? Então dá sim para manter esse diálogo. Perfeito. O que mais você gostaria de saber de mim? Dentro das questões do corona que atrapalham a vida de todo mundo e a morte de todo mundo, quais os planos em relação ao SP Haunted Tour? Retornar com aquele formato de quando eu fui, que é passear pelos pontos turísticos, contar as lendas, né? Contar como aquilo aconteceu, entrevistar pessoas. A ideia é voltar nesse formato ou fazer um formato novo? O que você e o Rogério planejam daqui para frente? Olha, Wagner, a ideia sempre é crescer, independentemente da realidade que nós vivamos. Eu acho que é sempre crescer.
só que com situações diferentes. Eu acredito que a gente deve passar por alguma intermediária, onde uma lotação ela é menor, onde existe um monitoramento no protocolo sanitário, que todos estão fazendo. Uhum. Eu acho que ainda talvez não seja possível fazer a bordo de um ônibus. Nós estamos estudando a possibilidade de fazer, por exemplo, você conhece a lei de Eternia? A Eternia, amável Eternia, ela é minha vizinha de túmulo. A Eternia, ela também guia as pessoas. Uhum. Estamos tentando fazer talvez isso com carros. Entendi. Como se fosse um cortejo. Pequeno cortejo, porque as pessoas estão acostumadas a sair num ambiente também mais controlado. Sim. As que estão convivendo entre elas, com máscara, com álcool nos seus carros, é uma opção. Eu acredito que ali para meados de outubro é uma opção. Ao invés de estarmos num ônibus, estarmos num carro. Uhum. Ou melhor, as pessoas estarem no carro e de alguma forma diferente a gente passar esse conteúdo e estarmos também num carro guia ali na frente, é uma possibilidade. A pé ainda está frio, 10 graus. Eu acho que não é conveniente, mas é ao ar livre. Talvez um trajeto curto a pé também, ali do Teatro Municipal. Tem a possibilidade de entrarmos em algum lugar que também tem, tendo menos pessoas, estando controlado o ambiente, eu acho que a gente vai seguir o protocolo. O turismo também aguarda esse protocolo. Nós não temos ainda um sinal verde, a fase verde, que o turismo vai aguardar. A gente espera que no ano que vem estejamos mais próximos mesmo desse original, o quanto antes melhor. Vamos torcer. E eu acho que a gente consegue, se nós fizermos esses modelos, que a gente vai acabar divulgando nas nossas páginas, para as pessoas comprarem, mas se a gente fizer um modelo em respeito a essa necessidade sanitária. Porque nós estamos protegendo as pessoas. Sim. Protegendo as pessoas, estamos reduzindo o contágio e reduzindo, a tendência é diminuir. Porque nós não vamos deixar de ter esses riscos, na vida, mas nós vamos fazer algo controlado. Eu acredito que vamos recomeçar assim de alguma forma. Nós temos a pé, nós temos de carro, nós temos o ônibus, mas o ônibus também, ele tendo uma lotação menor, bem menor, e com todo o protocolo, pode-se fazer também. Aguardem notícias, porque é isso que a gente fica confabulando até encontrar a melhor solução, sempre respeitando esse protocolo sanitário. E é possível... você... ficar de olho nas páginas, que todas elas da gente é SP Haunted Tour. Certo. @SP Haunted Tour. SP Haunted Tour é em inglês. Eu não vou soletrar. Você sabe inglês. E vocês planejam lançar algum tipo, por exemplo, se alguém quisesse falar assim, eu posso já reservar, comprar um ingresso para esse passeio agora ou ainda não? Mesmo que seja para fazer o passeio só daqui a um tempo. Peça informações. E aí, imediatamente, porque eu monitoro tudo. E se você pedir informação, eu vou logo em seguida te dizer quando, de que forma, manteremos contato, porque o ingresso em si, a compra, nós interrompemos para que a gente efetivamente saiba o que nós vamos fazer. Tem a liberação das autoridades e a gente começa. Nem que seja um formato diferente, as pessoas estão abertas a que isso seja também feito de forma diferente. E depois, elas conheceram tantos formatos nesses 10 anos que a gente pode criar mais um ou mais dois até a gente voltar àquele que você viu, que é dentro do ônibus, com os entrevistados e tudo mais. E olha, eu vou dizer mais. Eu quero a peça. Eu quero a peça de volta. Isso que eu ia falar, porque essa peça, no formato que eu fui, já não tinha essa peça. Eu quero essa peça. Essa peça é fantástica. Se você tem muitos seguidores e eles estão me ouvindo, inclusive os que estão lá em cima e que fazem um pouco essas articulações, patrocinadores são essenciais. Nós estamos falando da materialidade. A gente precisa de equipe, de qualificação, capacitação, equipamentos, aumentar a escala do trabalho. Isso tudo é possível, porque são 10 anos de dedicação. É um passeio que as pessoas gostam, que tem essa temática, que tem essa preocupação de exercer cidadania com um tema que é mal assombrado. Então a gente espera sim. Vamos comemorar os 10 anos no ano que vem. Era para ser nesse. O ano que vem
a gente comemora 10 anos. Quem sabe a gente tem alguma atividade no Halloween desse ano, porque vai cair no sábado. Sim, e tá aí próximo, né? Uma coisa que eu acho... aguardem e sigam a gente. Sim, uma coisa que eu acho importante também, que é curioso, como ter feito esse passeio me aproximou mais de São Paulo, me fez amar mais São Paulo, né? Porque dá orgulho, né? E, claro que eu não estou falando que dá orgulho das desgraças que aconteceram, não é isso. Você eu sei o que é a história, quando você percebe, nossa, como é rica a história, como quantas coisas aconteceram assim, e não se sabe, você fica naquele cotidiano, né, na rotina, e você não para perceber tudo que houve, tudo que... os bastidores. É o que eu ia dizer. Exatamente. A vida frenética do paulistano não faz com que ele olhe para cima e ele consiga olhar para uma torre gótica e tentar entender aquela história. Por que aquela arquitetura existe? Sim. Por que Prestes Maia, por exemplo, ele mudou São Paulo com a vinda do carro? O que aconteceu com os rios? Por que nós temos enchentes? Tudo isso a história explica. Então é uma noite interessantíssima que você pode ter de conhecimento, e quando você se aprofunda, olha para a cidade, você se apaixona mesmo. Você se apaixona em vários sentidos. Existe não é? um vídeo que eu vi outro dia, que eu também recomendo, o canal do Eduardo Bueno, que é muito bom, que é Buenas Ideias. E ele fala do Rio de São Paulo, eu vou até deixar depois indicado para as pessoas. Ele fala do rio, que tinha no Anhangabaú, e ele vai contando daqueles rios que não existem mais, simplesmente. Sim. E como o rio era um rio sagrado para os indígenas, eu não lembro agora qual a tribo, eu tenho que olhar no vídeo, e que só podiam chegar até o rio e tocar aquela água os pajés. E você vê toda a sacralidade de um rio, como aquilo foi destruída, né? Toda a sacralidade destruída, e um rio aterrado. E a gente pensa, o impacto energético que isso gera numa cidade, né? E quando a gente pensa, por exemplo, que lá no Anhangabaú tem o viaduto Santa Ifigênia, aquele perto, tem o viaduto do Chá, tem uma série de viadutos famosos. O viaduto do Chá é um dos viadutos onde mais ocorrem suicídios, né? Suicídios. Ali Anhangabaú quer dizer rio onde habita o mau espírito. Anhangabaú. E toda a história que remonta aos índios. Sim. É isso que você estava falando. E ao longo da história, muitos episódios negativos. É como se ele magnetizasse. Exato. Então, quando você diz algo ruim acontece, aquelas águas são amaldiçoadas, parece que isso se perpetua. Não importa se o progresso vem, o suicídio continua naquele lugar. Você percebe. Inclusive, teve uma época, na época imperial, que fizeram um matadouro na região da Vila Mariana, né? A produção de carne que São Paulo precisava, e o rio Itororó, que era exatamente onde estava a Avenida 23 de Maio, dali vinham a carcaça, as vísceras, e banhavam ali o Vale do Anhangabaú mais uma vez com tudo isso. Então, ao longo da história, você vê que isso se reafirma muitas vezes. E nós vemos, de repente, um incêndio em década de 70, que foi devastador, e dali surgem projetos de lei e leis de segurança nos prédios, mas você vê desabar o prédio Wilton Paz recentemente, sim, por puro descuido. Porque se você prestar atenção que esses prédios estão sendo ocupados, né, indevidamente, mas ao mesmo tempo não estão sendo cuidados. Às vezes uma única empresa cuida de um prédio imenso, ele fica embargado. Divida essa responsabilidade por andares. Como fez o Banco de São Paulo na época que Dom Pedro fez esse banco em frente ao Farol Santander, é um banco que teve essa preocupação de alugar os andares. Então, existem algumas soluções que vão sendo deixadas de lado. Sim. Não é só a revitalização do centro. Sim. Nós estamos falando de segurança. Estamos falando de tragédias. Então, entre lendas e tragédias, tem muita história para contar. Mas você tem que estar conosco depois a bordo. Com certeza. A bordo, a pé, de carro, de paraquedas. Eu juro que não sei. E de máscara. Com certeza. Imagine eu usando máscara. E você... Diga. Tem, fora o SP Haunted Tour,
você, o Rogério, tem outros planos também? Vocês trabalham também com outras áreas? Ou, por enquanto, a área principal é o SP Haunted Tour? O SP Haunted Tour, ele é uma consequência do Haunted Bus, São Paulo em Outra Dimensão, que foi um palco móvel num ônibus de 2 andares com um elenco maior. Nós tínhamos cantores e atores, e nós tínhamos um tratamento muito bem elaborado. Dali, nós tivemos o passeio. As pessoas queriam o tour, queriam realmente o passeio. E aí nós fizemos o passeio. Mas eu também, junto com o Rogério, nós escrevemos Alma Urbana, que é uma peça que nós levamos para o Teatro Itália em 2018, numa única oportunidade. Quem sabe a gente volte, porque ela era um pouco dessa vivência do palco móvel num palco fixo, com piano, canto lírico, bailarina. Foi maravilhoso contar São Paulo no palco do Teatro Itália. E eu preciso contar Vamos voltar. Eu preciso contar um segredo também para as pessoas, que eu descobri um outro dia, que o Rogério, ele lê também cartas de tarô. Aliás, que ele desenhou, ou foi você, eu não sei bem quem foi, ou desenhou um tarô que foi lindo. Eu vi as imagens, um tarô maravilhoso. Veja, Wagner, a sensibilidade do Rogério vem muito em função disso tudo, dessa equipe. Porque ao longo da vida, todos nós temos as nossas buscas, né? A nossa questão existencial. Ele tem essa sensibilidade. Então, o que acontece? Quando, em um dado momento, acho que na metade dessa jornada, uns 4 anos faz, mais ou menos, ele desenhou as lâminas dessa jornada, desse ser, que sou eu, em São Paulo. Você foi a inspiração. Lâminas. A inspiração foi o material fotográfico que foi colhido ao longo desses anos. As lâminas foram desenhadas com essas fotos, 78 lâminas, arcanos maiores e menores. Então ele, quando enxerga por meio desse oráculo, ele sabe muito bem, embora ele tenha, eu sei, ele tem a sensibilidade de se conectar também com outros oráculos, mas esse foi um trabalho como resultado. Olha, é resultado de uma vivência, resultado do amor, da dedicação por isso. Não é? Pode-se dizer isso, quase psicografado. Exatamente. Exatamente. Assim como poemas que vieram, assim como palavras que são ditas por essa equipe durante o trabalho. A gente intui, todos intuem. Eu sei que o Rogério lê muito bem tarô também, já fica uma dica para as pessoas, né? Não sei se o Rogério está nesse momento ainda fazendo leituras, mas Rogério também, além de todo o trabalho que ele desenvolve no SP Haunted Tour, o tarô dele é fantástico, além das geleias, que geleias são outra história. São outros dos segredos do Rogério. Eu acho que ele também é meio bruxo. Rogério tem, assim, é pluriapto, né? Ele tem várias aptidões. Faz assim. uma geleia artesanal no caldeirão dele maravilhosa. Exatamente. Eu já experimentei. A geleia dele é maravilhosa. E agora, faltando 5 minutos para acabar, antes que simplesmente, né, os véus... É você quem me desmaterializa. É você que me desmaterializa. Antes que os véus fechem novamente entre os mundos, aproveitando, então, esses 5 minutos, eu já quero agradecer muito ao Rogério Cantoni e ao Ângelo terem vindo. Eu admiro muito o trabalho de vocês, muito mesmo. Recomendo, eu acho que isso é praticamente um trabalho, assim, é quase uma necessidade de se conhecer. Quem mora em São Paulo, para conhecer melhor a cidade. Quem é de outros estados, quando vierem a São Paulo, conheçam também essa São Paulo oculta atrás dos véus. Essa São Paulo assombrada, misteriosa e tão rica. E aproveitando esses minutos finais, eu queria que você também conversasse um pouco, se despedisse, Ângelo, se deixasse uma mensagem, se você quiser. Olha, eu sou muito poético. Eu sou muito poético. Então eu vou dar de presente a vocês o que eu sempre falo no meu passeio, que é a minha impressão sobre essa cidade, que é a cidade de São Paulo. Meu poema. Eu, quando terminei o trabalho da peça,
né, que eu saía do cemitério da Consolação, como nós conversamos, protegidos sempre, para realizar esse trabalho com a espiritualidade, ensinar as pessoas e aprender com elas, eu tive a minha impressão sobre São Paulo. E eu vou encerrar, então, a minha participação, depois você me desmaterialize com esse poema que fala o seguinte. São Paulo, cidade gigante, santa e devassa, com um futuro brilhante, com o seu passado presente, borbulhando de almas, fervilhando de gente. São Paulo, da Mãe protetora, do Espírito Santo, que eleva às alturas o amor e as loucuras. São Paulo do abraço gostoso, do trabalho, do gozo, do olhar invejoso da qualidade de vida e da criança esquecida. São Paulo das nuvens gosmentas, repletas de chuva, de gases, tormentas, dos parques floridos, dos homens de bem e dos rostos bandidos. São Paulo da força opulenta, da gana, da pose, da pressa, que tudo consome, das joias mais raras aos mortos de fome. São Paulo dos prédios erguidos. São Paulo dos anjos caídos. São Paulo dos jeitos, ideias e tipos e povos e fases contrárias, estranhas, bonitas ou feias, mas sábias, bondosas, humanas, carentes. São Paulo de todas as gentes. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus, com as suas crenças, com as suas energias positivas sempre para o universo e para os seus semelhantes. E apareçam no SP Rontetur quando a gente voltar. Agradeço. Obrigado. Pode me desmaterializar. Agradeço a todos, agradeço ao Ângelo, agradeço ao Rogério e quarta-feira que vem, às 20 horas, a Hora do Bruxo. Nos vemos lá.